Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Felipe Chácara e a gente está aqui nesse projeto para iniciar o curso do livro A Abolição do Homem. E como eu conversei com vocês, né, no vídeo de introdução, esse curso vai ser dividido em 3 vídeos, um para cada capítulo. Então vamos lá para o primeiro capítulo do livro, que chama Homem Sem Peito. Esse curso, né, vai ser um resumo explicativo. Então eu vou resumir aqui para você, né, o primeiro capítulo do livro e explicando alguns pontos. Vamos lá. O primeiro capítulo, então, ele inicia com o Lewis mostrando uma preocupação que ele tem. Qual que é essa preocupação do Lewis? Ele recebe um livro de autores que ele não quer mencionar o nome. Ele chama eles de Gaio e Tito como um nome falso, para se referir a eles. E chama também o livro que eles ofertaram ao Lewis como Livro Verde, que é uma forma que ele vai se referenciar a esses autores e como ele vai se referenciar ao livro, né? E assim, por que ele está com essa preocupação, né? Primeiro, né? Ao longo do livro, o Lewis ele vai mostrando que ele quer produzir uma crítica à obra. Ele não quer exatamente ferir a honra desses autores, ou manchar a reputação deles. Até porque, pelo que Lewis dá a entender, eles são colegas de Lewis. E naquela época, assim, na década de 40, o Lewis ele tinha um respaldo acadêmico muito grande, assim, sabe? Para quem não conhece a história, por exemplo, do Hobbit, o Hobbit ele só ganhou o destaque que ganhou, né, na Inglaterra, né, justamente porque o Lewis ele fez uma crítica positiva no jornal, que foi uma forma de as pessoas que já conheciam o Lewis, né, já conheciam o respaldo que ele tinha, decidiram comprar o livro por causa da recomendação dele. E por isso que o livro estourou, né? E o Lewis ele também tinha, né, um assento, né, na bancada acadêmica, se a gente pode dizer assim, com um grande respaldo. Como que a gente pode explicar isso de uma forma mais simples? Ele era uma pessoa muito importante, então a opinião dele tinha muita relevância. Tudo que ele falava influenciava a concepção das pessoas, né, desde que aquilo fizesse sentido, né. Então, ele não queria que a crítica à obra acabasse com a reputação dos autores, porque como a gente vai ver ao longo do curso, ele vê que esse problema que Gaio e Tito vão apresentando ao longo do livro é um problema que reflete muito na sociedade. Então não faz sentido, né, ele criticar esses autores, sendo que ele está querendo focar simplesmente na ideia. Então qual que é, né, esse livro verde, o que ele fala, qual que é a ideia que o Lewis quer criticar? Então, esse livro verde é uma história que foi projetada para infantos, né, crianças aí de até 10 anos, com o objetivo de ensinar a língua inglesa. Só que, quando o Lewis ele pega esse livro e lê, ele vai tendo algumas percepções e demonstrando que os autores eles acabam fugindo da sua missão principal. Como é que isso acontece, né? Tem uma parte do livro, na história do livro verde, que tem um personagem lá que ele está viajando. E aí ele se encontra com uma cachoeira. E aí quando ele vê a cachoeira, ele fala, isso aqui é sublime. O sublime aqui significa algo magnífico, né? Algo extraordinário. E ele está falando isso para uma pessoa perto dele. Esse personagem está falando para uma pessoa ali, o outro personagem está perto dele. E aí os narradores, né, dessa história, que são o Gaio e o Tito, eles falam assim, que há muitos momentos na vida que parece que a gente está falando de algo importante, né? Mas, na verdade, estamos apenas dizendo algo referente aos nossos sentimentos. E aí começa o problema. O problema é que se você não ler, né, ou ouvir essa frase com calma, vai parecer que é uma frase normal. Mas é aí que está a pegadinha, porque não é. Vamos reler essa frase. Há muitos momentos da vida que parece que estamos falando de algo importante, quando na verdade estamos apenas dizendo algo referente aos nossos sentimentos.
A primeiro momento, você consegue concordar com essa frase? Porque na estrutura dela, quando eu falo estrutura, né, vamos ver cada palavra que está inserida aqui nessa frase. Como, por exemplo, parece que estamos falando de algo importante. Parece. Quando, na verdade, estamos apenas dizendo algo referente aos nossos sentimentos. Então, pela estrutura da frase, o que os narradores estão dizendo aqui? Eles estão falando que esse personagem parece que ele está falando algo importante, mas na verdade ele só está se referindo aos sentimentos dele em relação à cachoeira. E aí eles estão dizendo que isso acontece em muitos momentos da vida, que a gente está falando, parece que está falando de algo importante, mas que em muitos momentos da vida a gente na verdade só está falando do nosso sentimento. Então aí que entra um problema, porque esse livro, como foi falado aqui, ele foi designado para alunos de 10 anos, com o objetivo de ensinar a língua inglesa. Mas, se a gente vê o que acontece aqui, não é a língua inglesa que está sendo ensinado, mas sim uma filosofia, um pensamento de vida sobre emoções desses autores. E como o Lewis analisa, né, imagina se um pai leva seu filho para um dentista para arrumar seus dentes. E ao invés do filho sair com os dentes arrumados, ele sai com várias ideias, teorias sobre outras questões da vida que mal têm relação com a profissão do dentista, né? Então, por isso que o Lewis ele demonstra que o que é esperado desses autores é que eles simplesmente cumpram a expectativa de ensinar a língua inglesa e não fica se debruçando em sair do objetivo principal das suas missões. Então, assim, a outra crítica de Lewis é que mesmo que eles ali, né, fugindo da missão principal deles, eles estavam ensinando uma filosofia pronta que não tinha compromisso de apresentar alguma justificativa, um argumento consistente do porquê que ela tinha que ser aceita como verdade, né, porquê que isso é uma verdade. Então, sutilmente, as ideias, né, desses autores, né, o Guy e o Tito, foram colocadas no livro como se fossem totalmente verdadeiras, que não se deveriam ser questionadas. Por isso que eles nem se preocupam, né, em apresentar um contraponto, né, uma outra visão, uma visão que tente ir contra eles, mas eles apresentarem argumentos já justificando com esses argumentos contrários, né? Então, assim, essa filosofia apresentada, né, por Guy Tito aí que inicia, né, uma grande preocupação. E assim, se a gente colocar, você pode estar achando um pouco exagerado o Lewis, né? Mas se a gente exemplificar isso, uma situação que, por exemplo, imagina que sua esposa ou seu marido diz assim: há muitos momentos da vida parece que estamos ouvindo algo importante. Quando, na verdade, estamos ouvindo apenas os nossos maridos ou nossos esposos. Tipo assim, imagina que, por exemplo, sua esposa fala assim: há muitos momentos da vida parece que a gente está ouvindo alguém importante, mas na verdade a gente só está ouvindo nosso marido. Ou então, no contexto do marido, né, o marido fala para a esposa: há muitos momentos da vida parece que estamos ouvindo algo importante, quando na verdade estamos ouvindo só nossas esposas. Ou seja, a estrutura aqui da frase é diminuir, né, o marido ou a esposa. Não é uma frase que eu concordo, ela é simplesmente colocado como exemplo para mostrar a desvalorização que ela coloca. Como se o marido ou a esposa fosse algo que não conseguisse falar algo importante. Da mesma forma que está sendo colocado aqui sobre os sentimentos. E aí você fica perguntando, poxa, mas os sentimentos são realmente importantes para o Lewis realmente encontrar um problema nessa frase, né? A gente vai responder isso ao longo dessa aula. Então, guarda essa pergunta aí. Então, vamos lá. E, enfim, aí o Lewis, então, ele pega esse trecho, né, que a gente cita, ele vai pegando outros trechos também do Livro Verde que vão repercutindo esse mesmo tipo de ideia, que é a desvalorização das emoções. E o que poderia proporcionar, então, para uma criança que está lendo esse livro? De que, independentemente do que acontecer, dos sentimentos, quais sejam, eles não são importantes, né? O que é importante são os fatos, né? É a razão, algo que está acima da emoção. Só que o Lewis, ele contrapõe, ele fala assim, não está certo isso, porque existem sentimentos bons que merecem importância, mas também existem sentimentos ruins que não merecem importância. Então, se os autores eles não estão mostrando esses dois caminhos,
que tem sentimento bom e tem sentimento ruim, eles condicionam então os seus alunos, que são crianças, né, de 10 anos em formação, de que ser uma pessoa que fala coisa importante é uma pessoa que racional, que não fala sobre suas emoções, que negou o sentimentalismo, que não valoriza as emoções. Então, a partir disso, você proporciona com que as crianças, em vez de apreciar, né, as coisas da vida que só poderiam ser apreciadas pelas emoções, elas comecem a lidar com o mundo de uma forma mais vazia, né? A enxergar, por exemplo, a cachoeira, que é algo realmente sublime, que pode ser algo realmente muito bonito, como uma queda de água com grande intensidade, algo assim totalmente vazio, frio, sem uma relação efetivamente verdadeira com a vida, né? E vamos lá. O que é mais interessante aqui desse livro também é que o Lewis ele também se coloca como educador porque ele também é professor. E ele analisando que esses professores, né, o Gaio e o Tito, né, que estão tentando fazer essa educação da língua inglesa, eles falharam. Porque na visão dele, né, o Lewis até tem essa frase que eu vou citar da mesma forma como está no livro. Ele fala assim: a tarefa do educador moderno não é derrubar florestas, mas irrigar desertos. Então, assim, no contexto, ele está demonstrando que o educador ele não pode ficar condicionando o pensamento dos seus alunos ao que quem está educando acredita. Ou seja, os alunos não podem ficar simplesmente seguindo, condicionados a aprender aquilo somente que o educador ele tem como verdade interna, né? Isso seria como se eles estivessem já podando as florestas, né, a mentalidade que habita na mente dos seus alunos. E que seriam parte ali do seu senso crítico, a sua capacidade de conseguir criticar as coisas. Então, na verdade, o papel deles deveria ser irrigar os desertos, ou seja, proporcionar para esses alunos que vão ler esse livro, né, a oportunidade de ver a realidade de todas as formas possíveis para aprimorar o senso crítico, ou seja, entregar para eles todos os possíveis argumentos, né, argumentos que favorecem ali o racionalismo e argumentos que favorecem o sentimentalismo e deixar o aluno escolher, entendeu? Então, de tudo que a gente falou aqui, é inicialmente a maior preocupação de Lewis, a lição negativa que o leitor vai ter lendo esse tipo de livro. E o impacto que isso vai ter na próxima geração, numa formação de pessoas, né, que estão sendo formadas ali, que estão sendo educadas, que não estão preparadas, né, para lidar com essas ideias que estão entrando na cabeça delas de forma sutil, porque elas estão lendo um livro para melhorar a língua inglesa. Elas não estão ali para pensar sobre a vida, elas não estão com essa expectativa de receber isso nesse livro. E aí, essas ideias podem sutilmente entrar na cabeça, né, dessas crianças, a ponto delas abandonarem as boas emoções mesmo. Achar que ser um ser mais evoluído, né, ser mais importante, mais valioso dentro do meio social, uma pessoa que não dá espaço, né, para emoções. E assim, o Lewis até questiona, né, por que será que eles pensam dessa forma, né? Quais seriam os motivos? Ele até fala no livro, né, existem 3 motivos que ele dá assim pra gente. O primeiro é que eles tentam abordar o tema de emoções humanas, né, mas de forma inadequada, né? Ou seja, de uma forma errada e resultou na má qualidade dos argumentos, com fundamentos de senso comum. O fundamento de senso comum é assim, eu vou falar que isso é assim porque é e porque é. Não tem um argumento, não tenho nenhuma visão, não tenho nenhum estudo, eu não tenho nenhuma avaliação sobre isso, então eu estou definindo que é porque é, que foi o que aconteceu. Agora, o segundo motivo do Lewis achar que eles pensam dessa forma é porque parece que eles estão tentando demonstrar que eles veem o mundo ao redor deles abalado por uma natureza emotiva, né? Que é extremamente caótica, né? E eles estão tentando tirar essa tradição de tradição sentimental dentro da juventude. Então, eles concluem que a melhor coisa a se fazer é fortalecer a mente dos jovens contra essas emoções que acabam levando essa juventude para engano.
Só que o Lewis ele fala assim, ó, na minha própria experiência como professor, eu já penso o contrário se esse realmente for esse motivo. Porque para cada aluno que precisa ser protegido realmente por um leve excesso ali de sensibilidade, principalmente quando a gente está vendo que o jovem está se envolvendo com uma vulgaridade fria, né? E que ela, no sentido assim, ele está se tornando uma pessoa fria e vulgar, né? Então, como que a gente consegue, como que o Luiz propõe que a gente defenda, né, essa juventude? E ele fala que a defesa certa, né, contra sentimentos enganosos, né, é demonstrar quais sentimentos são os corretos de se ter, quais são os verdadeiramente bons. Então, quando a gente, de acordo com o Lewis, quando a gente ajuda a sensibilidade dos jovens a morrer, que é o que Gaio Tito está propondo, o que na verdade está sendo feito é torná-los eles presas fáceis para um racionalismo que pode ser enganoso. Porque, olha só, se o Gaio Tito eles pensam, né, que eles têm que proteger a mente dos jovens contra as emoções e romper com qualquer emoção que seja, então eles vão abraçar só a razão. Mas aí eles entram num pensamento muito perigoso, porque até o pensamento racional ele pode ser enganoso também. Então, eles acabam, esses alunos, sendo presas fáceis para uma insensatez. Não existe essa questão de a pessoa ser infalível contra engano. Tanto a emoção, tanto a razão podem ser enganosos. E não está sendo feita uma proteção verdadeira, né? Na verdade, está colocando os alunos ali numa postura ou numa situação que eles não têm defesa nenhuma mais, entendeu? Até porque eles vão depositar toda a confiança deles na razão. Então, eles vão acabar caindo mesmo nesse engano. E como é que, por exemplo, a emoção ela pode ser enganosa? Bom, os desejos, né, e as vontades, o ímpeto humano, ele pode acontecer, né, de formas que pode ferir uma lei, pode ferir a vida, né, de uma outra pessoa, e com certeza isso é um problema. Mas a razão também pode ser enganosa a partir do momento que a pessoa ela pensa racionalmente mais em si mesma e acaba perdendo a noção de um senso de comunidade, de uma boa emoção, a ponto que isso inibe, né, essa pessoa totalmente racional de exercer boas ações que somente a emoção poderia dar a ela a capacidade de exercer. E como é que o Lewis ele explica isso, né? Ele fala assim que o sentimento, por exemplo, de um pai que quando ele está lembrando disso, explicando para o filho a importância do sentimento de lutar na guerra para proteger sua pátria, o seu país, as pessoas que amam, e que toda uma sociedade depende desse sacrifício para que se mantenha a liberdade naquele país, para que as pessoas possam continuar livres, que as suas propriedades possam ser protegidas, sabe? De um inimigo externo que está querendo invadir. E não é a razão que vai compelir a pessoa, né? Mas a emoção de amar aquelas coisas, de querer protegê-las, que compele o outro a se sacrificar para proteger. Ficou claro? Então, a gente já falou do primeiro motivo, né? Só fazendo uma recapitulação do porquê que o Gaio e o Tito pensam dessa forma, né? O primeiro motivo, né? Eles abordam o tema de uma forma ruim. O segundo, que eles pensam que a emoção sempre vai ser algo enganoso, eles têm que tirar isso mesmo da juventude o máximo possível. E o terceiro motivo, agora, que pode ser que, né, o Lewis ele vê como terceiro motivo deles pensarem assim, que pode ser que realmente eles acham que a educação possa ter realmente bons sentimentos, mas que alguns sentimentos realmente precisam ser destruídos. Mas apesar disso tudo,
O Lewis, ele fala no final que, assim, que a real intenção deles meio que não importa, assim, mesmo, assim, sabe? Porque o que importa é o que foi dito, né? E o que foi dito por meio da literatura deles, que acaba se tornando um reflexo, né? Como eu conversei aqui com vocês no início dessa aula, que o pensamento deles se torna um reflexo do que uma sociedade também pensa. E pensa dessa forma e também tem essas motivações. Como se fosse um mal que tem se alastrado e tem se tornado algo comum. E por que o Lewis fala disso? Porque para esses autores pensarem e agirem dessa forma, como se a emoção tivesse que ser quebrada mesmo, isso não surgiu deles. Na verdade, eles estão sendo uma consequência de algo que já está acontecendo, uma discussão que naquele contexto da década de 40 já está acontecendo, já está se tornando um senso comum, né? As pessoas comumente já estão querendo abrir mão dessa questão emocional e estão vindo assim para cima, né, contra as emoções e fazendo, né, os seus movimentos, né, ideológicos, intelectuais contra esse tipo de coisa. Só que aí o Lewis vem e fala assim: poxa vida, mas vocês estão ignorando, fazendo isso, toda uma trajetória de valores e virtudes absolutos, assim, né? E que foram construídos ao longo de toda a história da humanidade, né? E ele fala humanidade no sentido global. Mesmo que o Ocidente e o Oriente tenham suas diferenças, mas ele vai citando coisas que unifica eles em relação a essas virtudes e valores absolutos, né? Aí, por exemplo, ele cita Santo Agostinho, que dizia que o amor deveria ser ordenado, sendo cada coisa possuindo seu amor em sua medida proporcional. Ou seja, Santo Agostinho ali está dizendo, pela citação do Lewis, que o amor ele é proporcional a cada coisa. Então, eu vou amar a comida daquela forma. É uma medida proporcional, sem mais nem menos. Porque se eu amar mais, eu posso engordar. E se eu amar menos, eu posso ficar doente e emagrecer por não me alimentar corretamente. Da mesma forma, assim como tudo na vida, né? Tudo tem que ser ordenado proporcional. Já Aristóteles, né, o que ele dizia, né? Que o objeto da educação é deleitar ou sofrer com as coisas. E aí a gente deleita com as coisas que merecem esse deleite e sofre com as coisas que merecem sofrimento. Então, de acordo com Lewis, aqui o Aristóteles, que é quando é citado, ele está dizendo, né, que você educar uma pessoa é ensinar ela que ela tem que saber quando ela tem que se agradar de algo que é realmente agradável e quando ela tem que realmente sofrer por uma coisa que merece esse sofrimento, né? E depois ele cita Platão, que ele fala que Platão já demonstrava que o homem precisa ser treinado a sentir prazer nas coisas agradáveis e também deveria ser treinado a sentir raiva e angústia nas coisas agradáveis. E aqui ele está citando vários autores antigos, né? Demonstrando que o ponto dele, que já foi construído desde a antiguidade, né? Uma trajetória dentro da história de que a emoção é realmente uma coisa boa, mas que isso demanda uma construção, demanda uma educação para ensinar o que é certo e o que é errado. E ele cita também que na República, que é o livro de Platão, né? O que é feio, desagradável, deve ser odiado. E o que é belo deve receber graça. Ou seja, o que é desagradável, né, deve ser abandonado da sociedade, né? E o que é belo deve receber graças, né? Deve render ali, né? Valores, deve receber apoios, prêmios, né? E depois ele também cita os hindus, que também tinham uma reverência. O hindu é uma religião indígena da Índia, né? E os hindus tinham uma reverência à existência da justiça, da ordem, da retidão. E todas essas reverências eram dadas como verdades, assim, não era uma coisa que fosse abandonada pela sociedade. E os chineses, né, que ele cita também, eles também falavam de algo grandioso, uma verdade absoluta, maior que todas as coisas, chamada de Tao.
E o Tao é uma expressão que o Lewis vai usar durante todo o livro dele agora. Então a gente nas próximas aulas vai só falar de Tao. Então, se ficar falando de Tao, esse é o momento para entender. Porque o Tao, ele significa uma realidade ampla, que iria de todas, além de qualquer coisa, além de cultura, além de qualquer outra coisa, né, de etnia, significaria uma forma de viver tão ampla que independente de onde você estivesse, essa seria a forma certa, né, do homem trilhar, imitando assim todo o progresso, né, que foi conquistado da humanidade ao longo do tempo por causa disso, né? E depois ele fala também dos judeus, que eles tinham como a lei, né, como verdadeira. Então, o Lewis está citando tudo isso porque ele identifica que todas essas concepções, todas essas pessoas tinham em comum, apesar de dessas mesmas pessoas terem suas diferenças, elas possuem o mesmo valor absoluto, né? E ao mesmo tempo falar que dentro desses valores absolutos que todos eles admitiam que existiam coisas que eles estão falando que precisam ser valorizadas e ao mesmo tempo tem coisas que não precisam, que possuem um valor falso. Então o que o Lewis está apresentando aqui nessa discussão? Ele já está saindo da discussão, ele já usando como, na verdade, como pontapé, né, inicial, a relativização das emoções pelo Gaio Tito e já está indo no assunto de moralidade absoluta, ou seja, como é que a gente pode simplificar isso? O que Lewis, ele então, até o momento fez foi ver que existe uma péssima interpretação, né, do Gaio Tito sobre as emoções e por que existe. Que existe um fundamento que ele é absoluto. O que significa ser absoluto? Que ele é verdade, independente do que acontecer, que ele não pode ser questionado. Ele é o alicerce para que a humanidade pudesse construir, né, as suas relações. Então, o que é um fundamento moral absoluto? Você tem que respeitar o outro no sentido assim, de não querer assassinar o outro, vamos supor. Você não pode roubar. Isso é uma coisa absoluta. Que o Lewis está demonstrando assim. Da mesma forma, ele está demonstrando, de uma forma que é absoluto, você possui emoções boas. E você também vai possuir emoções negativas. O que são as emoções boas? Caridade, empatia, amizade. O que são essas emoções ruins? A cobiça, a inveja. E isso sempre foi muito claro e estruturado desde a antiguidade, por vários povos e culturas, todos eles começaram a ter essa percepção. Então, o Lewis está mostrando aqui que apesar de todos esses povos que a gente tem no mundo, de todas essas percepções, principalmente esses povos que sobreviveram, né, por muitos anos, por milênios, e apesar da gente ter todas essas diferenças entre eles, ainda assim a gente concorda entre si que existem valores absolutos que precisam ser seguidos. E que esse é o caminho que o homem deve trilhar, que ele chama de Tao. Então vamos lá. O Lewis, então, ele vai demonstrar que, em relação às emoções, que aí o Lewis, no livro, ele vai exemplificar um caso do Tao, né? Como é que a essência, né, do Tao, como que ele dá um exemplo disso? Que é possível concordar pelo Tao que as crianças são adoráveis, né? E os velhinhos são veneráveis, ou seja, os velhos merecem veneração e as crianças, elas têm aquele rostinho adorável e tal, elas são figuras adoráveis, elas são tem aquela figura mais angelical, assim, doce e bonita, né? Então, assim,
Contudo, ele mesmo admite que, o Lewis ele admite que ele não gosta muito de crianças, mesmo que no Tao fique claro que as crianças são realmente adoráveis. Mas por o Lewis não gostar das crianças, ele não toma isso como algo correto. Na verdade, ele admite que de acordo com o Tao, ele que tem um defeito, não o Tao que precisa ser corrigido, entendeu? Então, assim, é comum, é um senso comum dentro do Tao que as crianças são adoráveis. Mas o Lewis não gosta. Mas o Lewis não tá querendo mudar o Tao. Ele enxerga que, pelo Tao, é ele que precisa de uma mudança. E esse reconhecimento de defeito é a mesma coisa que uma pessoa surda ou daltônica precisa reconhecer que ela tem problemas de percepção. Ou seja, uma pessoa surda, o mundo não é sem som. É a pessoa que tem, infelizmente, esse problema. O daltônico, da mesma forma, ele não consegue enxergar as cores da mesma forma que todo mundo enxerga. Então, isso demonstra que há percepções nossas que elas são aprovadas ou desaprovadas, elas estão certas ou estão erradas. E essas percepções são uma forma da gente reconhecer esses valores absolutos que a gente está falando aqui. E é uma resposta a uma. Como posso dizer? Então isso demonstra que há momentos da nossa vida que a gente vai estar em harmonia com aquilo que a gente realmente tem que ter prazer, com o que a gente gosta, né? Com aquilo que é realmente agradável. E há momentos que a gente vai estar em desarmonia, quando a gente percebe que a gente deveria gostar de algo, mas a gente não consegue gostar. Então, nenhuma emoção por si só, de acordo com Lewis, ela é obrigatoriamente certa ou errada. Porque, por exemplo, toda felicidade é certa? Não necessariamente, né? Às vezes você pode estar feliz porque você conseguiu um trabalho bom, ótimo. Às vezes você pode estar feliz porque uma pessoa que você não gosta basicamente se ferrou, entendeu? Então, a emoção por si só, obrigatoriamente, ela não é certa ou errada. Todas as emoções são fora de lógica, assim, ou seja, elas não se relacionam com lógica, assim, pra gente conseguir definir uma regra. Mas essas emoções, elas podem ser harmônicas, né, ou não. Ou podem ser racionais ou irracionais. Elas podem ter uma razão, elas podem fazer sentido, né, de existir ou não deveriam, né, existir daquela forma. Então, o que Lewis está propondo aqui é que o coração ele não pode tomar o lugar da mente, mas, na verdade, ele tem que obedecer mesmo a mente. Ele pode obedecer a mente e deve obedecer. Então, o que o Lewis está propondo aqui? Ele não está propondo um corte completo das emoções. Ele só está mostrando que dentro do Tao, né, dentro desses valores absolutos, vão ter emoções boas, vão ter emoções ruins. Mas aí, o coração, no caso, ele tem que se submeter à mente para fazer uma análise, uma interpretação de que essas emoções façam sentido. Porque elas sozinhas, elas não tem como a gente discernir isso por si só, né? Não é só porque eu tô feliz que eu tô certo, não é só porque eu tô triste que eu tô errado, não é só porque eu tô triste que eu tô certo, entendeu? Não tem como. A gente precisa de um processo de interpretação, a gente precisa de um fundamento. Por isso que ele fala do Tao. O Tao é um fundamento moral absoluto, né? Então, assim... E aí, o Lewis, ele, durante o livro, então, apesar de ter colocado todas essas questões, ele retorna a falar do livro verde, né? Que ele fala que qualquer possibilidade disso que tudo foi falado existir já foi excluída por esses autores. Então, o tratamento que o Gaio e o Tito, né, fazem simboliza uma domesticação do ensino para determinar que as próximas gerações, né, acabam se afastando das emoções e principalmente até as emoções que estão em harmonia com o Tao. Então, ao invés desses educadores que estão interessados, né, acaba sendo uma propaganda, né, desonesta, em que eles estão jogando ali uma ideia muito tentadora
E essa ideia é acreditar que o rompimento com o sentimentalismo pode criar uma evolução intelectual diferente, mas não é. Porque eles mesmos não percebem que essa intelectualidade que eles estão buscando sem os sentimentos não possui honra e uma honestidade com os fundamentos sentimentais que nos ajudam a conquistar a verdadeira intelectualidade, onde as emoções estão sendo submetidas à cabeça, mas elas não estão sendo excluídas. Então, guiam o homem para ações e descobertas importantes, que fazem parte de um molde como um ser valioso. Então, o que o Lewis está propondo aqui é que, enquanto o Guy e Tito estão propondo um rompimento dos sentimentos para eles serem mais evoluídos intelectualmente, o que Lewis está demonstrando é o caminho contrário, é colocar as emoções submetidas, né, para que a verdadeira intelectualidade seja alcançada, de forma que as emoções enganosas elas não enganem, as emoções boas e valiosas e honrosas elas conquistem o seu espaço, a fim de que o homem ele possa desbravar a realidade, né, como ela é. Então, assim, por isso, né, que esse molde de crianças, né, de pessoas desejadas aí por Guy e Tito, e de uma forma irônica, em vez de deixar os seus alunos cabeçudos, né, ou seja, mais inteligentes, eles vão ser presos a concepções que apenas pela emoção seria possível libertá-los dessas concepções. Então, eles são alunos, na verdade, com um atrofiamento no peito. E por isso, né, que o Lewis vai chamar eles de homens sem peito. Porque esses homens sem peito, eles acreditam que quando eles recebem uma crítica ou são atacados pela sua inteligência, que, como a gente está falando aqui, ela é limitada, e apenas na concepção desses homens sem peito, ela realmente pode ser chamada de inteligência. Ou seja, esses homens sem peito, eles acham que eles são os verdadeiros homens inteligentes, eles realmente alcançaram, né, essa evolução intelectual. Mas eles não conseguem entender coisas que a vida proporciona, que somente a emoção pode proporcionar. Como é que você vai explicar para uma pessoa racional o que é honra, o que é o valor de sacrifício, o que é empatia? Se a pessoa ela não tem essa emoção, né, ela abriu mão dessa emoção. Então, na verdade, além desses homens sem peito, né, eles não terem coragem, virtudes o suficiente para viver a vida, eles também não têm essa inteligência. Eles têm uma visão muito reduzida do que é a vida, né? Então, jamais seria possível esperar desses homens a perseverança, né, pela verdade, um senso de honra, um código de honra. Eles não possuem uma habilidade especial para descobrir a verdade, principalmente por ter excluído as emoções, para se tornarem os mais evoluídos, entre aspas. Dessa forma, eles não são marcados por inteligência, mas simplesmente por carência de emoções férteis e generosas. E aí a gente fica numa situação que o Lewis chama de tragicômica, ou seja, uma situação trágica, mas ao mesmo tempo até que é engraçada. Porque a sociedade, que gosta de repercutir essas ideias, começa a exigir que os valores do Tao fossem praticados por meio da criatividade, ou seja, que as pessoas fossem mais criativas, generosas, mais honrosas, mais corajosas, que tenham mais empatia, mais caridade, tenham mais honra, assim como tantas outras coisas. Mas os homens sem peito, ou os homens de peito atrofiado, eles são incapazes de conseguir isso. Então a mesma sociedade que propaga a ideia de que acaba produzindo homens sem peitos, ela exige desses homens características que não tem como eles conseguirem porque eles abandonaram. Então eles estão numa situação muito complicada, né? Porque parece uma espécie de ingenuidade. Assim como o Guy e Tito, né? Todos nós podemos estar removendo o órgão e demandando que ele seja funcional desses homens. Ou seja, a sociedade ali, ou todos nós, né, no caso que o Luiz está propondo, está removendo o que é capaz, né, o que dá capacidade para o homem, para a sociedade.
ter coragem, virtude, outra coisa. Mas ao mesmo tempo está exigindo que isso exista ainda sem esse órgão. Então o Lewis encerra o livro falando assim: a gente cria homens sem peito, né? Homens de peito atrofiado. E esperamos deles virtudes e iniciativas. Nós zombamos da honra, ou seja, zomba do Taô, zomba dos valores morais absolutos, mas a gente fica chocado em encontrar traidores no nosso meio, ou seja, pessoas que não têm honra. Nós castramos esses homens, mas exigimos que esses castrados sejam frutíferos. Então é isso. Esse é o primeiro capítulo, né? Espero que você tenha conseguido entender até aqui. E se ficou alguma dúvida, se você ainda teve dificuldade em entender alguma coisa que foi dita aqui ou do capítulo, né? Você pode deixar aí nos comentários. Não deixa de deixar seu like e compartilhar também com aquele amigo, com sua amiga, ou com aquela pessoa conhecida que não entendeu, né, esse capítulo do Abolição do Homem. Vejo vocês então na próxima sexta-feira, onde que eu vou postar às 16 horas a próxima aula sobre o segundo capítulo do livro Abolição do Homem. Então eu espero você lá e obrigado pela paciência e por ter acompanhado até aqui. Até mais!